E aí, estamos de volta, né? A galera vai entrando aí. Vamos. Pronto, depois já entraram 6 pessoas aí. Eu vou voltar à apresentação lá daquele quadrinho para a gente ir falando de novo, né, sobre ele. Então, o que a gente está fazendo na aula de hoje? Nós estamos tentando aí construir, né, ou mostrar para vocês como é que a gente faz a construção de uma tabela daquela de distribuição de frequências, só que dessa vez com intervalos de classe, ou seja, com faixas de valores, com aquelas faixas de valores. Então, o passo a passo para a gente fazer vai ser esse que está aí na tela, tá? Então, nós vamos organizar os dados em rol, né? Primeira coisa de tudo, a gente pegar os dados e deixar eles organizados ali de forma crescente ou decrescente. O segundo passo é calcular o tamanho dessa amostra, ou seja, a amplitude dessa amostra, que é o quê? Pegar o valor máximo dessa amostra que está organizada em rol, subtrair do valor mínimo, e aí a gente vai ter essa amplitude da amostra. Depois, a gente vai calcular o número de classes e a amplitude dessa amostra. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei para vocês que o número de classes a gente calcula através daquela regrinha lá, né? Regra de Sturges. Só que eu vou sempre dar aquele K para vocês, né? Que é o número de classes, certo? E aí a amplitude, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e dividir a amplitude da amostra, né? Para ter, pelo K, pelo número de classes, para ter aí a amplitude de cada classe, certo? E aí, com esses dados, a gente vai poder aí construir a tabela, certo? Tá vendo a galera falando lá no grupo que é sobre as aulas, né? As aulas gravadas. Eu já coloquei as aulas, para quem tá entrando, eu já coloquei as aulas no sistema, já mandei para o pessoal lá de Recife. Fiz tudo. Aí, esse final de semana, né, durante a semana, eu tive a ideia de colocar no YouTube e disponibilizar o link via sistema para que vocês acessassem. Fiz isso acho que no sábado à tarde eu fiz isso. Aí esperava que o link ficasse disponível para vocês e infelizmente não ficou. Aí eu foge da minha alçada já, não sei o que fazer mais para disponibilizar. Se vocês quiserem acessar por fora do sistema, né, porque acessando pelo sistema vocês têm como provar que assistiram a aula, então vão ficar aí sem falta, quem porventura faltar. Mas se quiserem só por conteúdo mesmo, é só procurar meu nome lá, o Everton Pessoa no YouTube, vai aparecer meu canal lá e vai tá até separado por matéria, né? Tem estatística, tem outras disciplinas que eu dou também, e aí vocês podem assistir às aulas que já estão disponíveis. Hoje eu já vou disponibilizar mais a terceira e essa de hoje, que é a quarta, né? Para vocês também não ficarem no prejuízo. Eu entendo que é ruim, né? Como é o nome do canal para me anotar aqui, professor? É o meu nome. É o meu nome e sobrenome, o Everton Pessoa. Tudo junto. Pode procurar assim que você acha lá. Aí quando achar, joga lá no grupo, pede pra galera se inscrever, certo? Porque, de fato, eu não sei mais o que fazer. A gente recomenda, eu peço que vocês entrem pelo sistema, né, para assistir essas aulas depois, porque fica o registro lá que vocês estão assistindo a aula depois. Mas como vocês não estão conseguindo, façam dessa forma, tá? Então, ó, vamos fazer aqui, eu vou fazer com vocês aqui um exemplo, tá? Tirem print dessa tela aqui. Acho que é bacana vocês tirarem print aí dessa tela.
Quando tirarem aí, vocês avisam, tá? Que aí eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vou criar um exemplo agora mesmo. Fizeram aí? Tiraram o print aí? Vou tirar a foto da tela. Tá. Que aí vocês falam que eu... Pronto. Show. Vou botar aqui no grupo. Vou fazer um exemplo aqui para a gente ir fazendo aquele passo a passo, tá? Então, imagine que a gente tem essa distribuição aqui, ó. Tá? Imagine aí que a gente tem essa distribuição aqui, certo? Eu estou criando agora da minha cabeça. Aí vamos... vai ser essa mesmo. Acho que eu não repeti nenhum número não, mas vai ser essa mesmo. Então, vou repetir só o 25 aqui. O primeiro passo para eu construir, né, a tabela com intervalo de classe vai ser colocar em rol. Colocar isso aqui em rol, né? Então, colocando em rol aí, quanto é que fica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar do menor até o maior número, né? Então, vamos identificar aqui. O menor número que eu tenho é 1, né? Então, 1, 2, 3. Tem algum outro 2 ou algum outro 3? Não. Então, tenho 4. Tem não, né? 5. Não tem 6. O próximo é o 7 aqui. Depois 8, 9, não se repetem. 10, 11, 12. 12 tem 2 vezes, né? Tem, duas vezes o 12. Tem, depois do 12 a gente vai ter o 17. Depois vai ter o 20. E o 25 duas vezes. Né? 25 e 25. Então, já fiz o primeiro passo, que é organizar em rolos. Isso aqui não era novidade para a gente. Né? Então, o segundo passo vai ser calcular a amplitude da amostra, né? Que é o x máximo menos o x mínimo. Que, na verdade, para a gente vai ser o quê? Vai ser o maior valor aqui, a amplitude da amostra, vai ser igual ao maior valor que eu tenho nessa distribuição, consequentemente o 25, menos o menor valor, que é 1. Tá? Então, a amplitude dessa amostra aqui para mim é 24, ou seja, do 1 até o 25, eu percorro, não quer dizer que eu tenha todos esses dados, tá? Mas eu percorro aqui 24 dados, 24 tipos de dados. Então, a minha amplitude da amostra vai ser essa aqui. Aí, o terceiro passo é calcular a amplitude da classe, né? Que é esse Hzinho pequeno aqui. Que vai ser o quê? Vai ser o AA dividido pelo K. Então, Professor, aí qual vai ser o valor do K? pronto, é isso que eu vou dizer agora. O valor do K eu sempre vou dar, tá? Vamos imaginar aqui que o K seja 4 para essa distribuição, certo?
Então, o AA aqui, meu AA vai ser o quê? Vai ser essa amplitude da amostra, né, que eu peguei aqui. Então, meu H vai ser igual a 24, dividido pelo K, que é um dado que eu já vou dar aí, tá? Eu não calculei nem nada dessa vez, mas vou utilizar esse 4, que vai ser o número de classes que eu vou ter, tá? O K é o número de classes que eu tenho, ou seja, eu vou ter 4 classes daquela. Isso quer dizer aqui que a amplitude da minha amostra vai ser igual a 6, tá? 6. Então, tem uma galera para entrar aqui, eu não vi. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou começar a minha tabela, tá? Como o meu K é igual a 4 aqui, eu vou fazer minha tabela aqui, certo? Eu vou ter, ó, uma tabela dessa forma. Aqui vão ficar as minhas classes, tá? Posso chamar de C, posso chamar de K também. Vou colocar um K. Tá? K é a classe. E aqui vai ficar a frequência dessa classe. Aí como é que eu vou fazer para preencher essa tabela aqui? Cadê azul aqui? A primeira coisa que eu tenho que ver é qual é o meu menor número aí para eu poder começar, tá? Qual é o meu menor número aí? O menor número da minha distribuição é qual? O 1. O 1, né? Então, a minha classe vai começar necessariamente do 1, certo? A minha primeira classe vai começar do menor número. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a amplitude da classe e vou somar com esse 1 aqui. Então, para descobrir qual vai ser o meu limite superior, tá? Então, o meu limite superior vai ser o limite inferior da classe mais a amplitude. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Limite inferior da primeira classe menor número. E o limite superior da primeira classe vai ser o limite inferior mais a amplitude da classe, certo? Que no caso aqui é 6, né? Então, nesse caso aqui, ó, o limite superior vai ser 1, que é o limite inferior da classe, mais 6, tá? Que vai ser quanto? 7. Então, o meu limite superior aqui é 7, tá? Aí a gente usa esse símbolozinho aqui, ó, como vocês viram lá naquela apresentação, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de intervalo, tá? De intervalo de valores, certo? Beleza, professor. A primeira ficou tranquila aí? Deu para vocês pegarem? Sim. Pronto. Então, e a segunda, professor? Como é que a gente vai fazer? Mais fácil ainda. O limite inferior da segunda classe vai ser o limite superior da primeira classe, tá? Sempre vai ser assim. Então, o limite inferior da terceira classe é o limite superior da segunda classe e assim sucessivamente, tá? Então, aqui vai ser 7 até quanto? Aí eu vou pegar 7 mais 6, que vai ser quanto? 13, tá? Aí o 13 vai ser o limite inferior daqui. Vou pegar 13 mais 6, vai me dar 19. Por que 13 mais 6? Porque a amplitude da minha classe é 6, certo? E aqui, por último, eu vou ter 19. 19 mais 6 é quanto? 25, tá? O meu limite superior aqui, certo? Ele ficou dentro desse meu intervalo, né? Então, como é que a gente preencheu aqui agora só a parte dos intervalos, certo? A gente preencheu aqui somente o que é de intervalo, tá?
Então, como é que eu vou saber as minhas frequências desses intervalos aqui? Eu vou pegar aqui na minha distribuição e vou ver esses meus valores que estão dentro da minha distribuição, aqui dentro dessa distribuição, são os valores compreendidos entre 1 e 7, tá? Não é 7. Nós vamos contar sempre até 1 antes desse segundo número aqui, que é o limite superior. Por quê? Porque esse limite superior vai ser contado aqui na segunda classe. Então, os números que estão dentro desse intervalo aqui vão ser de 1 até 6. Eu vou até colocar de verde aqui. Então, na minha primeira classe, eu vou contar esses números aqui, até o 6. O 7 não vai entrar nessa primeira classe. Então, quantos dados eu tenho nesse intervalo aqui, que vai ser exatamente minha frequência? Eu vou ter 3 dados, né? O 1, o 2 e o 3. Então, a minha frequência aqui é 3. Por quê? Porque nesse intervalo aqui de 1 até 6, né? Por que é 6? Porque a gente sempre conta 1 antes desse limite superior, tá? A não ser aqui no fim, mas eu chego já lá. Então, existem quantos dados nesse intervalo? Existem 3 dados. Para esse segundo intervalo aqui, é do 7, agora eu conto 7, até o 12. 12, né? Exatamente. Eu represento o 13 aqui, que é para dizer que meus valores vão do 7 até 1 antes do 13, tá? Porque o 13 eu vou contar nessa terceira classe. Então, na minha segunda classe, vem até aqui. Aí eu vou contar quantos dados eu tenho aqui para esse intervalo. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados nesse meu intervalo, certo? Para esse outro intervalo aqui, de 13 a 18, né? Eu vou ter aqui, não tem 13, não tem 14, não tem 15, não tem 16, tem o 17. O 17 está dentro desse intervalo aqui? Ah, sim, Tá, né? só tem um. Sim. Só tem um, então o 20 não vai entrar nesse meu intervalo. O 20 vai entrar no intervalo de baixo, que é de 19 até 25. Então aqui eu só tenho um dado. Na minha última classe, se esse meu número aqui, eu estou falando para vocês que a gente não conta com o limite superior, mas se na última classe o meu limite superior for esse número aqui, necessariamente eu vou ter que contar com ele, tá? Eu não posso deixar ele de fora. Eu só vou deixar ele de fora se, porventura, ele for acima do maior número. Aí, obviamente, a gente não vai contar. Mas se o limite superior for igual a esse número maior que eu tenho aqui, necessariamente eu vou ter que contar com ele, tá? Então, só nesse último caso aqui é que a gente tem essa característica. No resto, a gente não conta com o limite superior. Como essa é a última classe, o que eu vou fazer? Eu vou contar. O 25, nesse caso, vai entrar 2, 3. Então, eu tenho 3 dados aqui, certo? Se eu fizer esse somatório aqui, vai me dar quanto? Somatório de FI vai me dar quanto aí? 7 mais 3, 10, mais 1, 11, mais 3, 14, né? Isso significa que, de fato, eu tenho 14 dados, né? Nessa minha distribuição aqui em cima, eu tenho 14 dados. Vamos ver se é verdade mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados, né? Então, isso quer dizer que a minha distribuição ela ficou correta, né? Eu contei os dados de forma correta. Se a gente fosse fazer uma tabela aqui de distribuição de frequências normais, essa tabela ia ficar gigante, né? Eu não repeti muitos dados para vocês terem essa noção. Por quê? Eu ia ter que colocar 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 e 25. E a maioria aqui só se repete uma vez. Quando eu condenso dessa forma aqui, né, com intervalo de classes, então o que acontece? A gente diminui bastante a tabela. E aí vocês vão ver que lá na frente que isso aqui vai facilitar demais as nossas contas, tá? Querem tirar as dúvidas? Eu quero. Eu também. Tá. Podem tirar, vamos lá. Teria como que eu explicar novamente sobre essa parte do 7 até o 13? Eu Tem. me atrapalhei um pouco. Eu dessa também. Pronto. Vocês querem que eu faça outro e explique para ver se vocês entendem? Melhor, né? Sim, com certeza. Pronto. Então, tirem print desse aí, já guardem esse.
que aí eu faço um novo exemplo, certo? Pronto, professor. Beleza, vou só apagar aqui para... Então, vamos lá. Vou fazer mais um exemplo aqui, tá? Então, esse é o exemplo 2. Para essa distribuição aqui, eu quero que a gente faça a nossa distribuição de frequências. Então, vou colocar aqui distribuição de frequências com intervalo de classe. Então, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui 10, 15, 12, 20, 17... Imagine que eu tenho essa distribuição aqui, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. O K aqui, nosso K, vai ser igual a 3, tá? Então, eu tenho essa distribuição. O primeiro passo... Nosso primeiro passo vai ser o quê? Organizar em rol, tá? Então, organizando em rol aí vai ficar como? Qual é o menor número que eu tenho nessa distribuição aqui? É o 10, né? 10. 10, eu tenho 2 10. Tenho 11? Tenho. 11. Tenho 12? Tenho Tem. 1, 2, 3 vezes 12. Depois do 12, 13 não tenho. Tenho 15, né? Tenho 17 e tenho 20 duas vezes. Então, tenho 20, tenho 20. Pronto, colocamos em rol. Após a gente colocar em rol, o segundo passo vai ser calcular a amplitude da amostra, ou seja, a quantidade de dados que eu tenho entre 10 e 20, né? Então, a amplitude da amostra vai ser quanto? Vai ser o meu X máximo, ou seja, o meu dado de maior valor, menos o X mínimo, que é o meu dado de menor valor. Então, a minha amplitude da amostra vai ser 20, que é o meu maior dado aqui, né? Menos 10. Então, a amplitude da amostra igual a 10. Beleza. Entenderam aí? Dá para lembrar, né, dessa parte? Aí vamos lá. O terceiro passo vai ser calcular a amplitude, esse Hzinho aqui, a amplitude do meu intervalo, tá? Então, como é que eu vou calcular a amplitude do intervalo? A amplitude do intervalo vai ser o meu AA dividido pelo K. O que é o K? O K é o número de classes que eu vou ter na minha distribuição, certo? É uma informação importante para a gente. Nossa amplitude de classe, que é quanto de valor eu tenho numa faixazinha daquelas, em cada classe, vai ser o quê? Aqui vai ser 10 dividido por 3. Né? O 10 da amplitude do intervalo dividido por 3, que é o valor do meu K. Então, a minha amplitude aqui vai ser 3,33. Eu não posso ter amplitude com número quebrado, então eu vou fazer o meu Vai arredondar para arredondamento... 4, né? Exatamente, para o inteiro imediatamente depois. Então, na verdade, aqui o meu H vai ser 4, tá? Por conta do arredondamento. Show! O que é que eu preciso fazer agora? Agora eu vou construir minha tabela. Vou colocar aqui no mesmo cantinho a tabela. Ó, notem agora que eu vou ter 3 classes apenas. Então, eu só preciso aqui de 3 linhas dessas aqui para intervalo de classe, tá?
colocar aqui o meu K e o meu FI, que são as frequências, né? K são as classes e o meu FI são as frequências. Vou colocar aqui o somatório. Então, por que eu só tenho 3 espaços aqui para colocar intervalos de classe? Porque o meu K é igual a 3, então isso quer dizer que eu só tenho 3 classes aqui, tá? 3 intervalos de classe, beleza? Aí a gente vai começar a construir agora. Vou colocar de verde aqui dentro da minha tabela. Então, vamos lá. O limite inferior da primeira classe vai ser o meu menor número, tá? Vai ser o meu x mínimo, vai ser o meu dado de menor valor, que é quanto? 10. Né? Toda vida que eu perguntar dado de maior valor, dado de menor valor, só vocês virem aqui na tabela de Roy e ver, o menor valor é 10, o maior valor vai ser 20. O menor valor a gente chama de x mínimo, tá? Então, meu menor valor aqui da minha primeira classe vai ser 10. Qual vai ser o valor do meu limite superior? Eu vou colocar aqui, ó, o limite superior da primeira classe vai ser igual a o x mínimo mais a minha amplitude de classe, que vai ser o quê? Vai ser 10 mais 4. Então, o limite superior aqui da minha primeira classe vai ser 14. Então, eu vou colocar aqui 14. Aí, para fazer as outras é mais simples, né? Então, aqui vai ser 14, né? Eu repito o limite superior no limite inferior da próxima classe. Então, vai ser 14. E quanto é que vai ser o meu limite superior aqui? É só eu somar mais a minha amplitude. Vou colocar aqui embaixo, tá? Limite superior da segunda classe. Vai ser igual a 14, né, que já é meu limite inferior, mais a amplitude, que é 4. Então, vai ser 14 mais 4, vai ser igual a 18. Então, aqui vai ser 18. Para a minha terceira classe aqui, para a minha terceira e última classe, eu vou ter 18 como sendo meu limite inferior. E o meu limite superior vai ser quanto? Aí vocês aqui vão responder. 22. 22, né? Porque é só eu pegar o limite inferior e somar aqui com o meu H, com a minha amplitude, certo? Então, meu limite superior aqui vai ser 22. Vamos contar as frequências agora, né? Nesse meu primeiro, vou colocar aqui primeira, segunda e terceira classe. Na minha primeira classe aqui, quais vão ser os valores que eu vou contar entre 10 e 14? Eu vou contar os valores entre 10 e 14 ou entre 10 e 13? 10 e 13. Todo mundo concorda? É exatamente isso mesmo, tá? Entre 10 e 13. Porque aqui, esse valor é só uma referência para eu ter esse valor aqui. Ele não vai entrar nessa contagem. A gente vai contar até o número imediatamente anterior. Então, a gente vai ter aqui 10 até 13. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já é 15, 15 já não entra, né? Então, eu vou ter 6 valores aqui, nesse intervalo. Para essa distribuição, eu tenho 6 valores que cabem dentro desse intervalo aqui, tá? Para a minha segunda, aí de 14 até 17, né? Então, eu vou contar aqui. O 15 entra, o 17 entra, não tem 18, mas se tivesse 18 não entraria. Então, eu conto só esses dois, tá? E de 18 até, para esse último intervalo, eu vou contar todos os valores de 18 até 21, né? Ou 22, se tivesse 22 aqui. Então, são só esses dois 20 aqui. Então, eu tenho 2 aqui. Quantos dados eu tenho aqui? Fazendo o somatório das frequências aqui, quantos dados eu tenho? Vamos contar aqui, depois vamos fazer o somatório para ver se bate. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa soma aqui dá 10. 6 mais 2 mais 2
vai me dar 10, né? Sim. Então, isso quer dizer que eu fiz a minha frequência, eu contei os meus dados de forma correta, tá? Deu para tirar a dúvida que vocês tinham aí, daquela outra parte? Sim, eu só não escutei muito bem dessa primeira classe aí. Se o senhor pudesse explicar de novo. Pronto, posso. Essa primeira classe, como é que a gente vai pegar aqui? Qual vai ser esse meu limite inferior? Como está aqui, tá? O limite inferior da primeira classe é o meu valor mínimo. É o valor que eu tenho aqui, que é o menor valor de todos. Então, eu sempre vou iniciar a construção dos meus intervalos por esse valor mínimo aqui na primeira. Tá? Então, aí a gente tem que, nesse caso, é 10. Naquela outra... Vou colocar outra aqui, cadê? Naquele outro exemplo, o meu valor mínimo era 1, né? Tá aqui, ó. Meu valor mínimo tá aqui no rol, era 1. Então, eu comecei pelo 1, certo? Nesse segundo exemplo, tá aqui, a gente tem que o meu valor mínimo é 10. Tá aqui o 10. Então, eu vou começar pelo 10. E aí, vou fazendo esse passo a passo aqui de somar mais a amplitude da classe, né? E aí, eu vou ter o limite superior, que é o meu limite inferior da classe seguinte, da segunda classe, que aí o 14 vem para cá. Aí assim sucessivamente. Certo. Então, galera, eu sei que a princípio assim ficam muitas dúvidas, tá? Fica muito uma coisa muito sem nexo assim, mas tentem refazer esses exemplos, que aí você já tem uma base muito boa. Eu vou colocar as atividades de vocês hoje, tá? Daqui a pouquinho eu já coloco, para vocês me entregarem só na sexta-feira, não se preocupem, tá? Quero que vocês façam aí bem calmo, bem tranquilos, para me entregar na sexta-feira. Aí na sexta-feira eu passo os do resto da semana. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso aqui? Quer que eu explique de novo alguma coisa? Quer relembrar lá aqueles... Professor, eu vou ser sincera. É bom, depois do exercício eu vejo se eu ainda tenho dúvida, porque Não, é como se tivesse alguma coisa perdida assim no ar. É bom a gente tentar fazer sozinho para ver realmente pra ver se a é onde a gente está. né? Boa. É isso mesmo, muito bem, exatamente isso. Mas assim, eu sugiro que vocês refaçam esses exemplos, porque tem um passo a passo. Aí quando vocês forem ver os outros, vocês vão colando mesmo desses que já estão resolvidos. Vão dizer, ó, ele fez o quê? Ele pegou, colocou em rol, vou colocar isso aqui em rol. Ele fez agora esse AA, o que é esse AA? Vai lá no material para ver o que é o AA, que é a amplitude da amostra. Tem o passo a passo de como fazer aí. Vai fazendo devagarzinho que vai dar certo, tá? Que todo mundo consegue resolver. Beleza? Sim. Alguma dúvida? Se não tiverem ficado com dúvidas, eu já vou fazer a chamada para a gente... Já tiraram um print aqui dessa parte, desse aqui, inclusive? Sim, já escrevi já. Show. Então eu vou interromper o compartilhamento aqui. Vou fazer logo a chamada, tá? Acho que dá tempo da gente fazer a chamada. Então, cadê aqui? Legal. A planilha que me enviaram eu não consigo abrir. Coisa bacana, rapaz. Ainda bem que eu tenho a outra aqui salva. Ai, meu Deus do céu. Esse povo dá muito trabalho. Vou dizer a Inaldo que ele tá dando muito trabalho a mim. Vou fazer a chamada aqui com vocês. Hoje é 14, né? É isso? Sim. 16 e 18. Vou fazer a chamada aqui. Alessandra está presente, né? Já vi aí. Arthur Firmino. César Carlos. Clécia Lopes. Denise Fernandes. Presente. Em sua presença. Edeline Larissa. Estou aqui, presente. Oh.
Fabrício. Fabrício está aí, né? Presente, professor. Show. É. Gabriel dos Santos. Jailton Santana. João Paulo de Oliveira. Presente, professor. Show. José Braz Neto. Josineide do Nascimento Silva. Presente. Kaline Oliveira. Presente, professor. Maria Clara. Maria das Graças. Maria Eduarda. Patrícia Raquel. Raíssa Gabriela. Presente. Show, presente. Rayane de Lima. Presente. Presente também. Rony Kellison. Presente. Presente. Rose Cleide. Rose Cleide estava na primeira aula, não? Enfim. Thaisa. Professor, veja a questão daquela falta da aula passada minha, ver se dá Vejo. para abonar aí, tá bom? Vejo. Vou falar com o pessoal aqui já para abonar sua falta. Valeu. Thaisa não tá, obrigado. né? E Tiffany também não tá. Deixei de chamar alguém? Acho que não, né? Acho que não deixei. Acho que não, deixei de chamar ninguém não. Então, pessoal, tá caindo já, faltam menos de 2 minutos. Tentem refazer esses exercícios aí que a gente viu, né? Que eu passei para vocês. Tentem continuar aí a manter, né, o conteúdo fresco na cabeça. E vou passar os exercícios para vocês sobre isso e sobre aquele material da aula passada, para vocês fazerem e me entregarem até sexta-feira, tá? Podem fazer aí com bem muita tranquilidade, dá para revisar aí o conteúdo de hoje. E qualquer coisa, estamos à disposição. Não respondo sempre, não, mas sempre que eu posso, eu estou respondendo vocês, beleza? Aí vou ver com a coordenação mais uma vez essa questão das aulas gravadas, para ficar disponibilizado para vocês. Quem achar meu canal lá, pode colocar lá no grupo, que aí a galera vai entrando e já vai assistindo. Hoje de noite eu vou postar essas 2 aulas, a de sexta e a de hoje, para ficar tudo em dias. Beleza? Professor, já Oi. entra no mesmo horário a aula Como assim? no seu canal, porque no portal Não, é é assim que eu 24 faço o horas. upload, assim que eu faço o upload já entra, certo? Mas aí eu tenho que dizer, ó, fiz o upload e tal, mas já está disponível as 2 primeiras aulas, ou as 3, acho que as 3. Enfim, já tem aulas disponíveis lá para vocês, tá? Não, porque a de hoje mesmo foi a que eu mais perdi, porque como eu falei até com o senhor pelo WhatsApp do Sim. senhor, aí foi a que eu mais perdi, que eu preciso rever mesmo. Mas as Não, aí outras eu vejo com vou mais fazer o calma, upload, pra vou poder fazer o fazer os upload, exercícios. tá? Vou fazer o upload, nem se preocupe. Hoje de noite eu faço o upload. Beleza? Tá bom, professor, obrigada. Valeu, galera. Um abraço, boa tarde aí, bom descanso.